Certamente você já notou, ou até mesmo ouviu falar, que vivemos uma verdadeira pandemia de transtornos mentais. É cada vez mais comum conhecer alguém que precisa ou toma algum medicamento psicotrópico para esse tipo de transtorno. Às vezes você mesmo faz uso disso. E claro que alguém mais percebeu isso e escreveu um livro sobre o assunto. É Jonathan Haidt e o seu livro A Geração Ansiosa. É um lançamento aqui de 2024, saindo do forno, e que talvez seja uma das leituras mais relevantes que eu fiz em 2024 quando a gente fala de livros que não são ficção. Olá, amigos, espero que vocês estejam bem, que Nosso Senhor nos abençoe. Eu sou o Rodrigo Leão, sou professor e nesse canal nós discutimos absolutamente qualquer coisa desde que tenhamos um bom livro. No Bom Livro da Vez, a gente vai tentar discutir esse tema complexo que é a pandemia de transtornos mentais. Digo tema complexo, mas que é trabalhado de uma forma bastante suave ou didática ou leve pelo autor. É que Jonathan tem uma certa facilidade de comunicar esses temas mais cascudos de uma forma mais objetiva, direta, com a linguagem mais fácil. É um excelente autor para quem quer se familiarizar sobre um assunto sem aquela linguagem cabeçuda, mais técnica e acadêmica. Para o nosso vídeo aqui, eu pretendo também tornar as coisas um pouco mais didáticas e vou convocar a ajuda de dois personagens. É meu amigo Adamastor, deixa eu ver aqui, Adamastor, e meu amigo Enzo. Com a ajuda deles dois, que dá para perceber, pertencem a gerações diferentes, a gente talvez consiga falar melhor sobre o assunto, porque é a partir do confronto entre essas duas gerações que o autor constrói toda a sua ideia e sua argumentação. E antes de mais nada, vamos apresentar os indivíduos, né? Começando por Adamastor. Adamastor, ele é aquele cara nascido lá por volta dos anos 80, que está entre os seus 30 e 40 anos, um membro típico da chamada geração Y ou os millennials, né? A maior preocupação que ele tinha na cabeça dele sempre foi de ter um bom emprego, ter condições de sustentar a si próprio, sua família, ter um bom carro, ter uma boa casa. Então suas preocupações estão no seu universo, no seu mundo, limitadas ao seu escopo. Do outro lado, a gente tem o nosso amigo Enzo. Enzo, ele é da geração Z. Ele nasceu depois ali de 95 e as preocupações dele não são mais as mesmas que a Adamastor tinha. Enzo não está preocupado em sustentar a si mesmo, não está preocupado em sustentar a sua família, ele está preocupado sequer em ter família. Enzo está preocupado em salvar o mundo, porque o mundo precisa ser salvo. Está correndo perigo o tempo todo. O mundo vai acabar, meu amigo. Só pode Enzo ficar ansioso, né? E é justamente a geração de Enzo que se tornou a geração mais ansiosa da história. Nunca antes, em nenhum momento da história da humanidade, tivemos uma população tão carregada de transtornos mentais. Adamastor, típico de outra geração, casca grossa, menos acostumado com esse tipo de coisa, vai olhar para Enzo tomando remédio para ansiedade e vai dizer que isso é frescura, que isso é mimimi, fuleiragem. Só que não é bem assim. O fenômeno existe. Ele precisa ser investigado de alguma forma. Jonathan traz uma informação interessante sobre um colega dele, Greg Lukianoff, que lá por volta de 2014 estranhou o extenso número de estudantes universitários que apresentavam pedidos para que a universidade os protegesse de livros e palestrantes. Pare para pensar. Ele é advogado, tá? Trabalhava para a universidade. E ele estranhou que a universidade estava recebendo muito pedido de aluno para ser protegido de livro e de palestrante. Então, tinha uma palestra na universidade e o estudante recorria à instituição para ser protegido daquela palestra. Ou tinha um determinado livro circulando numa determinada aula, numa determinada disciplina, e o estudante procurava a universidade para ser protegido daquele livro. Ele estranhou esse comportamento e ele desenvolveu uma pesquisa sobre isso. Ele chegou a publicar, em parceria com Jonathan, um livro chamado The Coddling of American Mind, que em tradução livre a gente pode dizer que é a superproteção da mente americana, ou o título que Adamastor daria, o mimimi dos cabaços. A conclusão de Greg, junto com Jonathan, a essa época, é que a culpa de todos os transtornos que esses estudantes universitários passavam era da própria universidade, porque ela acabava alimentando e fomentando um determinado comportamento que é típico de transtornos mentais, como, por exemplo, catastrofização, achar que o mundo vai se acabar a qualquer momento, ou transformar tudo em motivo para fim do mundo, um pensamento dicotômico, tudo ou é a galera do bem ou é a galera do mal, ou até mesmo um raciocínio emocional, tentar levar tudo pro
campo da emoção e né, do sentimento. Só que esse problema ele não estava limitado só a essa galerinha da universidade, especificamente a essa galerinha da universidade americana. O problema é muito mais complexo e exige um debate mais complexo. Jonathan traz um dado importante, que a partir de 2014 começou a ser percebido um aumento significativo no número de crianças que estavam recebendo diagnóstico de ansiedade e depressão. Aqui um parênteses para explicar que a categoria de criança utilizada por Jonathan não é necessariamente a criança ali, um molequinho até 8, 9, 10 anos, sei lá qual a classificação específica para ser considerado criança, mas criança e adolescente. Ele coloca no mesmo balaio os dois grupos porque para os fins do que ele está debatendo é isso mesmo. Então ele está considerando criança também um adolescente porque os efeitos acabam sendo os mesmos diante do problema, ou os efeitos do problema acabam sendo os mesmos. Retornando, então tem essa pesquisa que mostra que o número de crianças que foram diagnosticadas com ansiedade e depressão aumentou consideravelmente. Aí entra o nosso amigo Adamastor. Adamastor é cabo velho, ele é cético. Ele olhou para essa pesquisa e ele disse, rapaz, tem alguma coisa estranha nisso. É uma pesquisa que fala sobre casos de diagnóstico e não tem como ser diferente disso, entenda, não é um problema necessariamente do tratamento ou da clínica ou de quem faz o diagnóstico, porque o transtorno mental ele não tem como ser medido de outra forma que não por meio do autorrelato, ou do relato de terceiros, no caso de crianças. Então, como é que o sujeito é identificado com determinado transtorno? Ele vai até o consultório, relata que está com determinados sintomas e o médico leva de boa fé, ou acredita nisso, passa um exame clínico apenas para... clínico não, melhor dizendo, passa um exame laboratorial, não para confirmar o transtorno, mas para descartar outras possibilidades. Não existe, em resumo, um exame de sangue que vá comprovar que o sujeito está com depressão. Adamastor olha para isso e diz, essa pesquisa está enviesada, porque pode estar acontecendo um problema de falso dado ou falsa informação. A molecada tem acesso à internet, vê se discutindo muito sobre depressão, sobre ansiedade e tal, está correndo para o consultório, está dizendo que tem os sintomas, mas não necessariamente a molecada tem. Isso é possível de acontecer? Sim. Inclusive seria um outro transtorno em muitos casos, né? E Jonathan sabe disso, ele traz esse ponto. Aí que eu digo que o livro é muito bem escrito nesse sentido, que ele constrói uma argumentação colocando o tempo todo esses contrapontos. Ele vai enredando o leitor de tal modo que num possível contraponto que você vai colocar, ele já vem com esse contraponto e desmonta. Aí ele traz uma outra pesquisa e ele mostra que em dados de entrada em pronto-socorro, claro que o número não é o mesmo, mas a escala é muito similar. O crescimento é muito similar. E que dado de pronto-socorro necessariamente? Crianças que deram entrada no pronto-socorro por casos graves de automutilação, aquele moleque que se corta, por exemplo, e até tentativa de suicídio. Aí, né, Adamastor, se o sujeito tá se automutilando a ponto de parar no pronto-socorro, até tá atentando contra a própria vida, se tem um negócio que a gente não pode mais dizer, é que isso é mimimi, né? O problema existe. O problema é real. A gente tem uma geração que está passando por um problema seríssimo. É uma verdadeira pandemia de transtornos mentais. Principalmente quando a gente olha para o gráfico, percebe que, de fato, o aumento é absurdo. Tá, constatamos o problema. Como resolver a situação de meu amigo Enzo? Eu preciso entender qual o motivo. O que é que está levando meu amigo Enzo a se tornar esse jovem ansioso, meu Deus? E aí vem a tese de Jonathan. Ele parte, evidentemente, de uma primeira hipótese que tem a ver com algo que está aqui, na capa do livro. Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Internet, premissa básica da qual ele parte. Porém, antes que meu amigo Adamastor surja aqui dizendo que no tempo dele não tinha nada disso, que ele sabia que esse negócio de celular ia levar a molecada para a perdição, que por ele proibia estudo e etc, e blá 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 blá, precisamos dizer que a internet e a hiperconexão é só 50% do problema, sossego faixa Adamastor. É que na outra banda tem algo muito relacionado, inclusive, ao próprio Adamastor e à sua geração, que é a superproteção. Jonathan vai situar ali por volta de 1970 o surgimento de pais preocupados em preservar a integridade física de seus filhos e cuidar para o total desenvolvimento da capacidade mental. Eram pais que começaram a enxergar os seus filhos como uma possibilidade de um futuro ser humano, um futuro adulto com um QI elevadíssimo, com uma educação impecável,
completamente seguros e protegidos do perigo. Nesse movimento, ele vai trazer algumas informações interessantes que eu nunca tinha sequer prestado atenção e eu acho que você também não. O parquinho das crianças. Ele vai mostrar como os parquinhos se tornaram ambientes cada vez mais esterilizados, no sentido que a criança não corre mais risco sequer de escorregar e cair com a cara no chão e adquirir um hematoma. Você vai olhar isso a princípio e dizer que ótimo, você está construindo um ambiente em que as crianças não se machucam, só que isso é péssimo, porque dados cada vez mais contundentes revelam que a criança ela precisa de um certo grau de perigo para o seu perfeito desenvolvimento cognitivo. E Jonathan vai nos explicar que o ser humano, qualquer ser humano, mas as crianças especialmente, estão sempre intercalando entre dois modos, que é o modo de descoberta e o modo de defesa. O modo padrão do ser humano, a princípio, principalmente de uma criança, deveria ser o modo de descoberta, que é o modo de testar possibilidades, de descobrir novas coisas, de estar aberto para a novidade. Já o modo de defesa é quando algo sai errado e ele precisa se proteger, se preservar de alguma forma. Um exemplo bem grosseiro. Ele foi lá, subiu de toda forma no escorregador, desceu do escorregador, bateu com a cara no chão. Chorou, doeu, entendeu que aquilo dali é um problema, mas o problema talvez não esteja no escorregador, mas sim no modo como ele desceu. Aí ele vai tentar de novo, em um determinado momento, com o modo de defesa um pouco mais acionado, mas ainda mantendo certo grau do modo de descoberta, vai tentar de novo e agora ele vai conseguir. E isso vai impulsionar ele para manter o modo de descoberta ativo, afinal ele, apesar de ter se machucado, ele vai perceber que não foi nada absurdo e ele vai aprendendo a lidar com os probleminhas pequenos do cotidiano e mais tarde com os problemas maiores da vida. A geração de 1970, geração Y, começou a inocular completamente isso, a tirar todos os perigos de campo. Isso no aspecto físico. Então, a criança é mantida agora dentro de casa, ela não sai mais para a rua. Isso foi agravando ao longo do tempo. Também aconteceu, por outro viés, por outro lado, no aspecto cognitivo. Então, era comum lá pela década de 90, década de 80, uma fita VHS ser comercializada nos Estados Unidos que era Baby Einstein, que dizia a propaganda que você colocava para o bebê assistir e ele ia desenvolver as faculdades mentais dele de uma forma excepcional e o QI dele ia aumentar por causa dessa fita. Parece curioso, né? E ficou comprovado que não tem efeito algum. Só que se você abrir a Amazon agora, por exemplo, e procurar por livrinhos para bebês, você vai ver um monte de livrinho que se vende como um estimulante cognitivo para o moleque. Que um molequinho, a gente tá falando aqui, gente, de bebê, mal se mexe, mas que ele vai olhar aquele livrinho, aqueles padrões, aqueles contrastes e isso vai aguçar o desenvolvimento cognitivo dele. É o mesmo pensamento. As pessoas subestimam a capacidade do ser humano de se desenvolver sozinho e superestimam a capacidade do estímulo externo. Enfim, essa geração superprotetora, nesses dois aspectos, encontrou um parceiro perfeito quando surge a internet. E o problema não é a internet em si. Porque antes, quando a internet ela existia apenas numa conexão com o computador, o sujeito ele precisava, ele era obrigado a ir para o mundo e tinha acesso à internet só quando voltava para casa. O jogo muda, o jogo vira quando surge o primeiro iPhone em 2007. Porque o primeiro iPhone foi a primeira vez que o ser humano colocou no seu bolso a internet. Agora ele estava completamente conectado à rede o tempo todo. Esse aparelho ele revoluciona completamente o nosso modo de lidar com a internet, revoluciona o nosso comportamento, a nossa sociedade. E agora você tem um parceiro ideal para esses pais superprotetores, porque você evita que o seu filho saia de casa. Você tem um elemento extremamente atrativo para mantê-los protegidos na segurança do lar. E ainda com a eventual promessa de um estímulo cognitivo, ou até mesmo com a eventual percepção de que se acontecer qualquer problema é tudo no mundo virtual, tá tudo certo, tudo tranquilo. Pior, claro, sempre é o perigo do mundo real. O mundo virtual tá safe, tá tranquilo. E aquilo é muito complexo, né? A gente tomar medidas para controlar isso é sempre um pouco mais complicado. Então, a partir desse cenário em que a geração de Adamastor acaba super protegendo a geração de Enzo e colocando ele com o celular na mão o tempo todo, com conexão o tempo todo, que vai começar a se configurar esse grande problema. Aliás, o termo que o autor chama, o nome que ele dá para esse fenômeno,
é a Grande Reconfiguração. Ele data o início mais ou menos ali por volta de 2010, com sua conclusão ou consolidação por volta de 2015, para chegarmos ao resultado que temos hoje. Coincidentemente ou não coincidentemente, as pesquisas que falamos no começo do vídeo, elas datam justamente de 2014, um ano antes da conclusão. E esses números eles permanecem elevados até hoje. E os problemas apresentados naquela época são os mesmos que nós encontramos hoje, com mais gravidade, inclusive. Uma característica dessa grande reconfiguração, nos diz ele na página 142. Crianças e adolescentes que passavam cada vez mais tempo em casa, isolados pela mania nacional de superproteção, se voltaram cada vez mais para sua coleção cada vez maior de dispositivos com internet, que ofereciam recompensas cada vez mais atraentes e variadas. A infância baseada no brincar chegava ao fim. Era o início da infância baseada no celular. Isso é alarmante, gente. Isso é bem complexo, inclusive. Porque nós sabemos, eu sei, você sabe, Adamastor sabe, Enzo sabe, todo mundo sabe que a internet ela vicia. Porque ela tem mecanismos, como redes sociais e aplicativos, que propiciam estimulam o desenvolvimento, a produção e receptação de dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela satisfação, pelo prazer. Então, o indivíduo tem na palma da sua mão, no seu bolso, um objeto capaz de sugar toda a sua atenção durante tempos e mais tempos. A gente fica extasiado com esses produtos que a internet nos oferece. Por isso que a gente pega o celular e não vê o tempo passar, passa horas num feed qualquer, de qualquer rede social aí. E sabe por que isso acontece? Não é à toa. Jonathan vai nos trazer dados interessantíssimos de documentos vazados do Facebook, por exemplo, mostrando que antes da gente saber disso, os engenheiros e desenvolvedores das redes sociais já sabiam. E até hoje essas técnicas são aplicadas e utilizadas de forma ampla, inclusive em crianças. E os documentos vazados mostravam como esses engenheiros, esses desenvolvedores miravam em crianças, porque é um cliente de longo prazo. Ele vai até comparar o comportamento dessa galera com o comportamento da indústria do tabaco, que fica procurando brechas na lei para continuar utilizando de subterfúgios para criar vício nas pessoas. As redes sociais, nós sabemos, elas são proibidas, bem entre aspas, para menores, né? Mas tudo que o menor tem que fazer é confirmar que não tem menos de 18 anos. E ele consegue acessar livremente. E o problema é que conforme ele vai se tornando cada vez mais viciado em rede social, internet, ele vai desenvolvendo uma série de comportamentos que são critério de diagnóstico para outros transtornos, como, por exemplo, privação de sono, atenção fragmentada, falta de socialização. Essas características que estão lá na tabelinha do DSM para diagnosticar determinados transtornos acabam sendo desenvolvidos nessa molecada. O DSM, para quem não sabe, é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais adotado pela Associação Médica dos Estados Unidos, que acaba sendo replicado em todo o mundo. Voltando. Então, a molecada acaba desenvolvendo essa série de sintomas e não necessariamente significa dizer que a molecada tem esse transtorno. Essencialmente. Eu estou falando aqui de transtornos associados, por exemplo, ao neurodesenvolvimento. E o Jonathan vai trazer esse dado, por exemplo, como aumentou o número de crianças diagnosticadas com TDAH e até autismo. É que esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles precisam apresentar sintomas desde muito cedo. Todos esses sintomas, todos esses transtornos, eles ficam difíceis de serem identificados desde a origem ou desde a mais tenra infância, porque desde muito cedo a criança está com acesso à internet ou está com um aplicativo na mão, com o celular, que fica entregando aí conteúdos que provocam comportamentos similares. Então esse transtorno, que é um transtorno do desenvolvimento, que precisa ser identificado desde cedo, fica difícil de você identificar se esse sintoma que ele tinha é desde cedo, de fato, nasceu com ele ou se ele foi adquirido, já que nunca essa criança ficou solta sem ter esses aparelhos na mão. E esse fenômeno acontece não só com esse tipo de transtorno, mas acontece com outros mais peculiares também, ou mais difíceis, ou de incidência ainda mais baixa na sociedade. É que existe uma característica de sociedades humanas que é a transmissão sociogênica. O que é isso? Comportamentos e padrões mentais, eles são contagiosos. Uma pessoa feliz em um grupo, ela tem a tendência de tornar aquele grupo feliz. O problema é porque uma pessoa triste, raivosa, deprimida, ansiosa, ela vai ter uma tendência muito maior de tornar aquele grupo também triste, raivoso, ansioso e deprimido.
os comportamentos negativos, eles são transmitidos com muito mais eficiência do que comportamentos positivos. E em que consiste necessariamente a transmissão sociogênica ou como é que ela acontece? Para ilustrar isso, Jonathan vai falar de um caso curioso que os amigos de Enzo lá nos Estados Unidos, portanto crianças, passaram a procurar cada vez mais clínicas psiquiátricas relatando os sintomas similares ou compatíveis com a síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette, para quem não sabe, é aquela síndrome que ficou muito famosa e popular nos últimos tempos, que consiste, a grosso modo, ou pelo menos é o que chama mais a atenção, numa repetição constante de tics, de toques. Então o sujeito ele não consegue se controlar e ele fala alguma coisa, ele faz determinado movimento. O que Jonathan observou lá é que, curiosamente, as crianças apresentavam o mesmo sintoma, o que não é comum nessa síndrome. E esse sintoma, mais curioso ainda, é o mesmo sintoma apresentado por um popular influencer norte-americano que tinha a síndrome de Tourette e ficou famoso por isso. Aí entra um outro fator que sociedades humanas possuem isso dentro da internet e fora dela, afinal levamos para as comunidades da internet nossos comportamentos do mundo real, que é o prestígio. Temos uma capacidade incrível de percebermos entre os agentes sociais, entre as pessoas, aqueles que recebem mais prestígio, que recebem mais atenção, a grosso modo. E nossa tendência é de imitar ou replicar aquele comportamento, porque vemos ali algo positivo, valioso. Aí você tem uma rede social em que um sujeito que apresenta determinado transtorno consegue um número absurdo de seguidores e uma exposição tremenda por causa desse transtorno. O que é que vai acontecer? Evidentemente, as pessoas vão ver um determinado grau de prestígio nesse indivíduo e replicar alguma coisa que ele tem. Isso acontece de forma consciente e inconsciente, é claro. No caso de criança, pode acontecer ainda mais de forma inconsciente. O moleque pode realmente desenvolver esses sintomas e aí já é outro transtorno que não necessariamente a Tourette. Isso acontece com Tourette, isso acontece com TDAH, isso acontece com autismo. Num ambiente em que você tem pessoas ganhando notoriedade e popularidade por causa do seu transtorno. Devemos dizer, inclusive, que Jonathan é bastante corajoso, porque vivemos na época, meus queridos, não vamos esquecer de Enzo. Ele está pronto para cancelar qualquer um. Ele é da turma que entra faz pedido na faculdade, não vamos esquecer disso, faz pedido na faculdade para ser protegido de uma palestra ou de um livro. E mesmo nessa situação, o autor toca nessa ferida e vai além, porque ele vai falar, inclusive, do caso da disforia de gênero, que é, olha, ponto sensível. Ele vai dizer que isso também sofre transmissão sociogênica, principalmente quando ele cita casos e relatos e mais números de pessoas que, numa determinada fase da vida, lá perto da infância, final da infância, acaba apresentando essa disforia de gênero e se arrepende depois. Transmissão sociogênica. Claro que ele não está, e é bom a gente esclarecer isso, colocando todo o saldo, a culpa do aumento desses casos ou do diagnóstico desses transtornos necessariamente nesse fenômeno, mas ele é parte importante da explicação do acréscimo. Consegue compreender, né? Nessa parte do livro, a gente já entendeu o fenômeno, a gente entendeu como é que ele funciona, a gente sabe que ele é resultado da superproteção causada por Adamastor na coitada da geração de Enzo. Só que como é que Enzo reage diante de tudo isso? E aí é um outro dado curioso, porque Enzo vai se comportar de forma diferente das suas amigas. É que Enzo, por ser menino, ele vai ter determinado comportamento diante da grande reconfiguração que as amigas dele não têm. E o que explica isso? É que meninos e meninas reagem de forma diferente às dificuldades, às intempéries da vida. As meninas, elas são internalizantes e os meninos são externalizantes. Isso significa dizer, a bem grosso modo, ele explica isso melhor do que eu, claro, mas a grossíssimo modo, em miúdos, significa dizer que a menina, diante de um problema ou do desenvolvimento de um transtorno, ela tende a culpar a si própria e enxergar uma incapacidade de realizar determinadas ações. Então, por exemplo, quando ela começa a desenvolver algum distúrbio de ansiedade social, por exemplo, de não conseguir mais frequentar os lugares, porque ela começa a se reprovar e achar que o seu comportamento não está adequado para o lugar, fica se comparando com a menininha e não coloca a culpa na outra, ela coloca a culpa em si. Já o menino, ele é externalizante. Ele vai lidar com o problema externalizando esse problema. Ele vai colocar a culpa no outro, ele vai adotar uma postura mais agressiva de tentar descontar tudo isso de uma outra forma, que não se culpando. As meninas, elas
elas acabam criando uma dependência maior em relação às redes sociais. Participam da sociedade no modo de comunhão. Elas não estão disputando o prestígio por completo ou uma posição completa. Elas querem compartilhar as posições. Então o prestígio é compartilhado em comunidades de mulheres, de meninas. E ela fica o tempo todo em graus de comparação. Então, numa infância normal, numa infância do brincar, a menininha vai se comparar com outras da sua comunidade, da sua sociedade, da escola, da vizinhança. A rede social traz uma realidade em que ela não se compara mais com as suas amiguinhas, mas ela se compara com as blogueiras, com as influencers, com as artistas. E aí é complicado porque esse é um mundo que, além de ser amplo demais, que a concorrência acaba sendo muito ampla, para ela se comparar com gente cada vez mais diferente e num espectro social enorme. Além disso, é a terra da simulação, da virtualidade, em que nada é real de fato. É o ambiente dos filtros, é o ambiente da dieta que emagrece sem emagrecer, é o ambiente dos corpos perfeitos. E a menina, ela se submete o tempo todo a esse tipo de realidade e ela acaba absorvendo tudo isso e consegue desenvolver com muito mais facilidade e muito mais frequência transtornos relacionados a isso. Já o menino, ele vai ser menos apegado à rede social. E ele vai usar a internet, e ele vai usar esse acesso à internet basicamente para dois aspectos, segundo o Jonathan. Um é o jogo online. Ele vai substituir toda aquela convivência competitiva que ele tinha com outros meninos no mundo real, vai levar isso para o mundo virtual. E o outro aspecto é o aspecto da pornografia. Nesses dois, o mais danoso é a pornografia de longe. Porque a pornografia, ela desenvolve sintomas muito parecidos com a dependência química às drogas, por exemplo. Então, o moleque, ele vai conseguir desenvolver problemas em toda que se alastram por toda a sua vida e ele sequer percebe que está entrando nesse fosso, nesse buraco. Já no lado dos jogos, Jonathan vai citar como um ponto positivo que não conseguiu encontrar dados que o faça ficar mais preocupado com os jogos. Por quê? Porque a tendência dessa molecada é levar para o ambiente virtual os mesmos padrões de comportamento que eles tinham no mundo real. Então, quando ele está jogando um CS da vida, por exemplo, um competitivo online, ele está replicando papéis que ele desenvolvia lá na pelada, no meio da rua, por exemplo. Então, isso acaba sendo saudável. Além do desenvolvimento de algumas habilidades cognitivas e sociais que também são comprovadas por meio do jogo. Claro que há uma perda, porque antes o jogo acontecia em conjunto presencialmente e agora acontece só à distância, online. Mas essa perda é muito menor do que o que acontece, por exemplo, com as meninas que acabam dedicando sua vida e sua rotina voltado para as redes sociais. Então, Enzo, parabéns. Pode jogar à vontade. Não, à vontade não, né? Com um certo limite. É bom botar um limite nas crianças sempre. Mas cuidado com a pornografia, hein, rapaz? Pornografia é problemático. Ao terminar essa parte de diagnóstico, de identificar os motivos ou as causas do problema, Jonathan vai nos levar à segunda parte do livro, que é o que eu chamo de a parte do tratamento. A primeira parte é como se fosse um diagnóstico. Ele está constatando o problema e identificando as causas. E a segunda parte, ele vai indicar soluções ou possíveis soluções que a sociedade possa assumir com isso. Algo que eu achei positivo é que ele não vai usar como muleta nenhuma proposição de lei, ele não vai usar como muleta o Estado entrar para se intrometer na vida das pessoas, isso é algo positivo, até porque ele reconhece que o Estado foi muito nocivo para chegarmos a essa situação em que estamos. Nocivo como? Ele vai citar o caso, por exemplo, nos Estados Unidos, em que se tornou crime, ou as pessoas são denunciadas, ou têm de responder criminalmente, quando deixa seu filho ir comprar pão sozinho, por exemplo. Ele cita o caso de uma pessoa que viu uma criança na rua e ligou para a polícia e o pai teve que responder criminalmente. Olha, uma loucura. Ele reconhece isso, como o Estado é nocivo. Então ele não vai se ancorar no Estado para resolver o problema. Particularmente, para mim, essa segunda parte eu consegui prestar mais atenção no dos parquinhos. Evidentemente, ele vai citar o caso dos parquinhos e apresentar como solução, evidentemente, um meio termo, né? Não precisa ser um parquinho extremamente perigoso. Aí ele traz uma foto num parquinho no Texas, em que a moleque se cair quebra o pescoço, isso lá pela década de não sei quanto, e um parquinho moderno em que tudo é arredondado, que não tem sequer quina. Não precisa ser nenhum extremo nem o outro, né? Ele vai em um meio termo. Mas particularmente como professor e também como pai, o que me chamou mais atenção são as propostas que ele faz no ambiente educacional. Por exemplo, ele vai falar de uma possibilidade de proibição total, completa do uso do celular. Confesso que eu, durante muito tempo, pelo menos até a leitura desse livro, eu era
contrário à ideia de proibir o uso do celular. Eu achava um absurdo, porque eu acho o celular uma ferramenta didática interessante. Porém, ele traz argumentos muito bons. Ele vai trazer casos de escola que tentou proibir celular em recortes de tempo. Então, na aula tal, o aluno não pode usar, no intervalo ele pode usar, por exemplo. E o resultado disso era que o aluno ele passava o tempo todo na aula com os mesmos sintomas de que se ele tivesse com o celular, porque ele estava com a mente esperando chegar o momento de usar o celular. Já naquelas escolas que proibiram completamente o uso do celular, você teve um ganho muito positivo, porque para o aluno ele sabe que vai acessar, vai pegar o dispositivo só daqui a 3, 4, 5 horas, então ele consegue relaxar mais e liberar a mente dele. Então, ele conseguiu me convencer a ser um cara que é contrário ao uso de celular em escola. Eu tô falando aqui desses casos aí, da gravação desse cara, dos caras que estão gravando professor, não tô nem considerando isso. Eu tô considerando só o fato de o aluno, principalmente criança, ficar com o celular na mão e, enfim, desenvolvendo todos os sintomas que a gente já discutiu. E o outro aspecto, um outro ponto que ele toca, é aumentar o tempo de intervalo. E o raciocínio dele começa a partir de um ponto de vista lógico básico. Ora, se os pais estão trancando essa molecada em casa, não estão deixando a molecada sair para brincar na rua, e a molecada precisa brincar ao ar livre na rua, precisa ser dessa convivência para desenvolver cognitivamente. Se os pais não estão deixando fazer, então que a escola faça. Então a escola oferece esse tempo para eles. Aí um outro dado curioso que ele traz, e é risível, porque ele compara o tempo ao ar livre de estudantes com o tempo ao ar livre de presidiário. E no Brasil acontece igualzinho. Diz ele que nos Estados Unidos o presidiário fica, em média, 2 horas por dia ao ar livre socializando. Já nossas crianças, elas passam no máximo 30 minutos socializando, que é o tempo do intervalo. Tem algum problema aí, né? Aí ele vai nos convencer ainda mais trazendo dados, que é algo que ele faz no livro inteiro, trazendo dados mostrando que é muito bom para o Enzo que ele tenha tempo ao ar livre para conviver, para brincar. E que quanto mais tempo ele tem para fazer isso, mais ele desenvolve suas capacidades cognitivas, sociais, motoras, enfim. Melhor o desenvolvimento dele. Veja só, nesse finalzinho, eu falei para vocês de algo que ele conseguiu me convencer completamente a mudar de opinião. E eu acho isso um fator extremamente positivo nesse tipo de leitura. A gente lê esse tipo de livro ou para constatar que aquela discussão é uma balela, ou para saber que algum do nosso campo de pensamento estava errado. Durante a leitura aqui, eu mudei muito a perspectiva em vários aspectos que eu tinha sobre os assuntos aqui tratados. E por que eu fiz isso? Porque ele argumenta muito bem, ele é muito bom de retórica, mas ele traz dados relevantes e interessantes sobre isso, né? Ele é um cara que traz o tempo todo estudos, inclusive boa parte do final do livro é de referências bibliográficas, para você ter uma consideração ou uma consciência do quanto ele considera importante que sua discussão esteja bem fundamentada. Isso fora a grande quantidade, a enorme quantidade de notas explicativas e mostrando estudo, de onde ele tirou e etc. É uma leitura, como eu disse no começo do livro, que talvez, assim, o ano ainda não acabou, mas talvez seja a minha leitura mais importante de algo que não seja literatura. Porque isso aqui realmente mudou a minha perspectiva e eu acho que é isso que o livro tem que fazer com a gente. Tem que mudar a perspectiva da gente sobre as coisas. E mudou minha perspectiva sobre várias coisas. Acho que merece. Vale muito a pena ser lido. Eu não li o livro mais famoso dele. Jonathan Haidt é muito famoso pela Mente Moralista, que é um outro livro polêmico que ele vai tentar explicar o que acontece com a nossa sociedade que vive nessa dicotomia, né? Essa oposição de grupos, essa extremos. E eu não li, mas agora eu vou em busca dele, porque esse aqui valeu muito a pena. O link para o livro está aí na descrição. Se você for comprar, por favor, use o link que cai uma moedinha no meu bolso toda vez que você comprar algo por esse link, tá certo? No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com carinho e dedicação, como sempre, tá? Até a próxima e que Deus continue nos abençoando. Valeu!